noite, meus irmãos. Eu cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, confesso que é um privilégio enorme estar aqui com vocês. O pastor, ele diz que ele sempre, ele pensa para eu estar com ele aqui. Eu também sempre ouvi sobre ele, claro, boas notícias de vários missionários que passaram testando, mas está funcionando. Obrigado. Então, escutei várias vezes sobre ele através do CC Brasil. Quem não conhece CC Brasil, Comunicando Cristo Internacionalmente, uma agência que envia vários obreiros para os povos que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente fala do mundo missionário, obrigado, pastor William, estamos falando de um campo muito pequeno, apesar que o campo missionário é grande. Todo mundo conhece todo mundo, e quando missões, num campo transcultural, parece que tudo fica mais pequeno ainda. Todo mundo conhece todo mundo conhece quem é aquele pessoa, com quem aquele pessoa trabalha. Então, eu preciso falar essas palavras. Eu sinto privilegiado de estar aqui com vocês, com pastores da igreja, que eu tive o privilégio de conhecer cada um deles, e fui surpreendido. Meus irmãos, foi dada para mim uma escota, a gente fala português, por 3 pastores foram me buscar no aeroporto, no Maringá. Eu senti o homem mais poderoso, né, protegido por 3 pastores. Bom demais, meus irmãos. Como o pastor diz no começo, meu nome é Mehdi. Eu sou marroquino de origem, meu nome se escreve assim, Mehdi, M-I-H-D-I, Mehdi, e pode chamá-lo como a gente fala aqui, Mehdi, que é o nome, que é a pronúncia mais correta, Mehdi. Eu sou marroquino de origem, e meu nome, literalmente em árabe clássico, significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Literalmente o significado da palavra. Ontem eu estava falando com os adolescentes, e falei para eles que é muito perigoso, no norte da África e no Oriente Médio, se você tem um nome que não significa nada. Perigoso demais. Seu nome, ele tem que ter um significado. Inclusive que quando a família te dá aquele nome, ela espera daquele nome algo no futuro. Aquele que estava na escuridão e viu a luz. Mas minha família, ela estava pensando que a escuridão do ventre da minha mãe é luz do islamismo. Mas depois de muitos anos, Senhor Jesus Cristo me salvou pela graça e meu nome fez sentido de novo. Porque nosso Deus, meus irmãos, Ele é um Deus soberano. Nós acreditamos que Deus, Ele chama cada pessoa pelo nome. Nós acreditamos que Deus, Ele sopra o Espírito dEle no ventre da mãe, que lhe dá a vida. Nós temos um Deus extremamente soberano. Entrei no Brasil em 2013, ou seja, tenho 6 anos do Brasil. Eu tenho o privilégio de ser um marroquino brasileiro naturalizado. Agora eu posso falar nós brasileiros, viu, pastor? É nós brasileiros. Privilégio demais. É português, confesso, a minha 5ª língua, das línguas mais complexas e mais belas que encontrei na minha vida. Português é uma língua muito difícil e Deus está me dando a graça de aprender cada dia mais essa língua. Entrei no Brasil em 2013, não entendo, não falo absolutamente nada do português, pedindo um asilo diplomático para o governo brasileiro, pois sou membro da família real do Marrocos. Isso não é importante na minha história. Até hoje, meu pai, primeiro conselheiro da família real do Marrocos,
fui ministro do islamismo do 2003 a 2007, pertence à família real do Marrocos. Então entrei como um passaporte diplomático, pedindo um asilo diplomático pela liberdade religiosa em Marrocos. Meu caso ficou em 2 anos em análise pela Polícia Federal Brasileira, pelo Ministério da Justiça Brasileira. Teve várias entrevistas, inclusive com agentes do Ministério da Justiça, agentes do Polícia Federal, agentes do ABIN, Serviço de Inteligência Brasileira, simplesmente porque quem vem desse perfil, pedindo um refúgio diplomático, ele fez coisas erradas. Muitas pessoas que vêm pedir esse asilo, eles pensam, ele matou alguém, fez lavagem do dinheiro ou algo do tipo. Você entra e fala, não, eu não fiz nada, eu estou largando a monarquia por causa do evangelho. Não entra na cabeça deles. Então, meus irmãos, eu esqueço minha vida, mas eles não esquecem minha vida. Então, hoje sou declarado como único refugiado religioso diplomático de nacionalidade marroquina. Mas você que não conhece Marrocos, Marrocos localizado no norte da África. Há muitos países muçulmanos, árabes, no norte da África. Eu descobri durante esses 6 anos aqui no Brasil, que muitos irmãos têm problema na geografia. Então, há um convite hoje para que nós façamos uma atualização do nosso software da geografia. Quando nós falamos de geografia bíblica, piorou. Então vamos voltar só na geografia. Marrocos é um país árabe, muçulmano no norte da África. Egito é um país muçulmano árabe no norte da África. Líbia é um país muçulmano no norte da África. Tunísia é um país muçulmano árabe no norte da África. Algéria, Líbia, Mauritânia. Pastor teve o privilégio de visitar a Mauritânia. Nós tivemos uma boa conversa hoje da manhã, aventuras em Mauritânia. Pastor entrou lá como traficante do evangelho, traficando a Bíblia, né, pastor? Entrou com algumas Bíblias e ele disse para mim, merda, eu nunca me senti apavorado como eu senti aquele vez. Então esses países do norte da África, eles falam árabe, países muçulmanos. Porém Marrocos ele declara como um país muçulmano, e não somente muçulmano, muçulmano sunita. Eu hoje não vou dar palestra sobre sunismo, xiismo, mas basicamente os muçulmanos xiitas e sunitas, cada um acredita que o outro não é muçulmano e cada um acredita que o outro vai para o inferno. Muçulmanos xiitas acreditam que é a única salvação para ir para o paraíso matar um xiita. E um xiita acredita que é a única salvação para ir para o paraíso matar um sunita. Então, no Marrocos, como um país de monarquia, ele não permite outras teologias além do islamismo sunita liberal. Então, somente muçulmanos sunitas. Não há outras religiões além do islamismo. No primeiro lei do governo, Marrocos é um país muçulmano. A frase usada na bandeira do Marrocos, quando ela é apresentada, Allah, Deus, Al-Watan, pátria, Al-Malik, o reino, que é a monarquia. A monarquia no Marrocos governou 500 anos. A história do Brasil é governo da monarquia em Marrocos. Eu nasci neste contexto. Sabia muito bem. E colocado na minha mente que na minha infância, sabia muito bem, meus irmãos, que está me esperando na minha adolescência e no futuro da minha vida. Eu sou filho de um líder religioso, sou filho do primeiro conselheiro da monarquia, eu sou futuro líder religioso e futuro conselheiro do futuro rei do país. Isso é inegociável. Por quê? Eu quero que você entenda um pouquinho por que isso. O islamismo liberal,
É um islamismo que anda junto com política. E talvez hoje você pode se perguntar, mas irmão Mehdi, tem muçulmanos da Arábia Saudita, muçulmanos do Líbano, muçulmanos do Síria, muçulmano que usa véu, não usa véu, mas irmão Mehdi, aonde o islamismo da verdade? É simples. 85% da população muçulmana, ele não conhece absolutamente nada sobre o islamismo, são nominais. O cara vai para a mesquita, porque pai dele foi para a mesquita, ele não sabe o que está fazendo lá. Ele jejua 30 dias na Ramadã, porque pai dele fez jejum 30 dias no Ramadã e ele está lá. Mas não sabe o que está fazendo lá. Isso é bom num sentido, porque se todos os muçulmanos foram verdadeiramente muçulmanos praticando teologia do islamismo, o mundo já acabou. Por isso nós temos 15% da população muçulmana considerada muçulmanos terroristas e grupos terroristas. Nós ouvimos um pouquinho sobre eles antes da palavra, nos vídeos, através do Ministério do Portas Abertas, Al-Qaeda, Boko Haram, Estado Islâmico, Hamas, esses pequenos grupos que são considerados 15% da população muçulmana. Mas irmão Mehdi, você ainda não respondeu a pergunta, onde o islamismo de verdade? Essa é gente que está praticando terrorismo. Por quê? É mais ou menos quando nós falamos do cristianismo e do crente no Senhor Jesus. Qualquer pessoa, você para ele agora na rua, oi, tudo bem meu irmão, você conhece Jesus? Sim. Quem é Jesus para você? Filho de Deus. Quem é a Bíblia para você? A palavra de Deus. Agora você segue Jesus? A conversa muda. Jesus tem muitos filhos, mas tem poucos discípulos. Tem muita gente que segue Cristo, e tem muitas pessoas que se identificam com Cristo. Tem muita crente nominal e tem muito crente no Senhor Jesus. Por isso nós temos muçulmanos nominais, que é a maioria, e temos muçulmanos liberais. Marrocos declarado como país liberal, que pega o que ele quiser do livro sagrado do islamismo, que é o Corão, e deixa o que ele não quiser do livro sagrado deles, que é o Corão. Dá para entender? Eu nasci num contexto do islamismo liberal, porém eles podem radicalizar algumas coisas que não servem ao país. Exemplo, no Marrocos, se você foi pego como uma Bíblia, escrita em árabe, 2 anos de cadeia. No Marrocos, se você foi pego falando de Jesus por outro marroquino, 5 anos de cadeia. Se você fala, ou conversa, ou comenta sobre o Evangelho, seu lugar cadeia. Por quê? Porque essa lei não serve ao nosso país. Nós somos um país de monarquia. Sabemos que os árabes são um povo doido. Se nós levamos uma religião além do islamismo, cada um vai querer governar o país através das crenças do que ele acredita. Você quer um exemplo? Olha para a Síria. Nós temos ortodoxos, católicos, muçulmanos, sunitas, xiitas, drusos, wahhabitas, salafitas, e cada um deles quer governar o país. Vai assistir Síria. Vai assistir Líbano, 15 anos sem presidente. O presidente assume a liderança, logo ele compra um caixão, porque ele não fica mais de 48 horas. Porque a religião e política andam lado a lado. E um xiita vai votar num xiita. E um sunita vai votar num sunita. E ninguém vai agradar o outro. Por isso não queremos isso. Se você anda com a Bíblia 2 anos de cadeia, queremos ser muçulmano sunita. Não serve para nós isso. Agora, uma mulher tem que andar com véu no islamismo. É uma obrigação. Uma lei de Deus, um mandamento alcorânico. Mulher coloca véu com 18 anos. Mas é engraçado que mulher no Marrocos, se ela não quiser usar véu, não use. A esposa do rei do Marrocos não usa véu. Por quê? Porque nós precisamos do turismo. Nós precisamos que você vá na Casa Blanca, Marrakech, gastar um pouco do dinheiro. Precisamos do turismo, então tira isso, não serve para isso.
Você entende mais ou menos? O islamismo liberal, é isso. Mas é pura verdade que nós temos agora na nossa sociedade até o cristianismo liberal. Tem crente que pega só o que ele quiser da Bíblia e deixa outro. Tem um grande homem de Deus, um pastor brilhante, americano, ele diz assim, ele diz que a primeira geração que foi para a igreja, ela sabe muito bem o que está fazendo lá. A segunda geração, ela está tentando entender o que está acontecendo lá. A terceira, ela não entende absolutamente nada que está fazendo. A quarta não vai mais. Não vai. Porque ela não sabe a razão porque ela está fazendo lá dentro da igreja. Frequentadores. Não tem nada para fazer, vão para a igreja. Então, é esse um pouco do panorama do Marrocos. Marrocos funciona com a seguinte maneira. Eu estudei dentro do Palácio Real do Rabat, capital do Marrocos. Como diz, a monarquia é a dona do país, nós não temos presidentes, temos somente alguns presidentes que são votados pelo povo, mas eles não fazem absolutamente nada sem autorização da monarquia, eles criam leis, ou seja, como nós falamos aqui no português, talvez na linguagem do hoje, são apenas fantoches dentro da comunidade, mas eles não fazem absolutamente nada, e monarquia é a maior autoridade do país, 85% do fosfato é da monarquia, empresas telefônicas é do monarquia, areia para você construir sua casa do monarquia, se você quer até fugir do país, única empresa aeronáutica que nós chamamos Royan Air Maroc, que é a do monarquia, da família real do Marrocos. Tudo pertence à monarquia. E se você fala uma coisa contra a monarquia, vai acontecer contigo como aconteceu com aquele jornalista. Você pego, colocado dentro de uma embaixada, torturado e morto. Então, isso é monarquia, um sistema de monarquia. Eu nasci nesse mundo, sabendo muito bem o que está me esperando. Estudei na mesma escolinha, o que nós chamamos de escola militar da monarquia, até 16 anos de idade, e depois fiz uma faculdade em Europa. Mas eu gostaria de ler um texto sagrado, que eu não consigo falar sobre o que Deus fez na minha vida sem olhar para Ele. Eu tenho lido esse texto praticamente toda a minha vida. Cada vez que eu leio esse texto, eu entendo algo novo, porque a palavra de Deus é viva. Eu costumo dizer, é uma palavra que falo e vou continuar falando toda a minha vida, que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus viva de tal maneira que ninguém conseguiu acabar com a palavra de Deus. Nem o Império Romano, nem após as lideranças que passaram, os impérios que passaram depois do Império Romano, nem a modernidade, nem a pós-modernidade, nem o comunismo, nada conseguiu acabar com o Evangelho, e ninguém vai conseguir acabar com o Evangelho, simplesmente porque o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva de tal maneira que ela, em cada momento das nossas vidas, ela fala conosco de maneiras diferentes. Em momentos diferentes das nossas vidas, ela fala conosco naquele momento que nós precisamos falar, escutar a voz de Deus. A palavra de Deus tão perfeita, que quando você quiser escutar a voz de Deus, só abrir a sua Bíblia, ele é ela com voz bem alta, que Deus está falando contigo. De tal maneira que a palavra de Deus, ela entra nos nossos corações sem pedir autorização. O pregador, quando ele prega, ele não prepara a palavra, ele prepara o sermão, porque a palavra já é de Deus. De tal maneira no púlpito que Deus não tem compromisso com o pregador, ele tem um compromisso somente com a palavra, porque ele nunca volta vazia. Por isso eu digo que existem textos que falam muito conosco, e tem um texto que, quando olho para ele, lembro da minha vida. Abre sua Bíblia comigo, na 1 Coríntios, capítulo 1, e os versículos
27 a 31. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para vergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são, para reduzir a nada aos que são, a fim do que ninguém se vinglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque Deus nos deu mais um dia para viver. Obrigado, Deus, pela dom da vida. Obrigado, Deus, porque nós podemos abrir a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra traduzida na nossa própria língua. Na nossa conferência hoje, nós pensamos na Tua igreja perseguida. E queremos, Pai, prender com isso a liberdade que nós temos, porque nós não entendemos o que significa perseguição aqui no Brasil. Pai, liberdade demais para falar sobre Teu nome. Liberdade demais, Pai, para levantar nossas mãos e louvar Teu nome sem ter medo de absolutamente nada. E Pai, hoje eu estou aqui diante da Tua graça, Pai. O Senhor sabe a minha dificuldade da língua portuguesa e quero que, Senhor, hoje me esconde atrás da Tua cruz e que somente Teu nome seja manifestado aqui. Não é nós, somente Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Com 16 anos de idade, eu saí do Marrocos e fui para a Europa, para fazer um curso num país europeu. A perspectiva deste curso, abri minha mente, vi o que está acontecendo no mundo fora e depois retornar a Marrocos. Espera bem a minha hora para assumir meu cargo no país. Eu fui lá e comecei a estudar numa universidade do programação, que é a minha formação acadêmica, a engenharia do programação. E como um jovem muçulmano que viveu regras de uma monarquia, eu abri meus olhos para olhar para um mundo que prega coisas totalmente diferentes das minhas crenças. Eu lembro da minha primeira chegada e primeiro dia do sala de aula na Europa. Quando sentei numa sala reunida por várias pessoas, inclusive que não acreditam em Deus, pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes de mim, e pessoas que se orgulham dos seus pecados e se orgulham das coisas que eles acreditam. Lembro do primeiro dia da aula. Primeiro dia da aula, eu sentei perto de dois homossexuais. Primeira vez na minha vida vou ver homossexualismo. Imagina um muçulmano vai ver homossexualismo aonde? Na Europa. Eu lembro que eu perguntei, falei para eles: vocês são amiguinhos? Eles olharam para mim, meus irmãos. Eles trocaram um beijo na minha presença. Fechei meus olhos e falei: Deus, manda uma bomba, mata todo mundo aqui. Se o Senhor quer me levar junto, me leve.
mas eu não consigo aguentar esse negócio. Alguns irmãos me perguntam, irmão Mehdi, quando você chegou no Brasil, qual o choque mais cultural que você teve? Meus irmãos, eu já fui chocado. Eu não quero mais ser chocado. Já fui chocado na Europa. Mas eu lembro de uma cena fantástica. Eu chego na Europa e a primeira pergunta que meu pai faz para mim após minha chegada, sabendo que eu fui como uma bolsa do governo, e Marrocos estava pagando muito, mas muito dinheiro para 4 anos numa universidade europeia, considerado dos melhores universidades do mundo, que é Microsoft do Paris. E a ligação do meu pai, a pergunta dele não foi como foi o curso. Isso marcou a minha vida. Meu pai liga e diz para mim, Mehdi, chegou bem? Sim. A segunda pergunta dele, Mehdi, tem uma mesquita aí por perto? Essa pergunta me levou realmente para refletir sobre a minha vida espiritual. Falei, puxa vida, meu pai está preocupado com minha vida espiritual. Um muçulmano incrédulo fez essa pergunta para mim. Mehdi, tem uma mesquita aí por perto? Quatro anos na Europa, depois eu retornei na Marrocos. E aí, seguindo o próximo protocolo do monarquia, do fazer um seminário de teologia do islamismo, dentro da universidade, em Rabat, capital do Marrocos. Então, com um engenheiro do software, retornei na Marrocos, com 20 anos de idade, para fazer um seminário teológico em Marrocos. Eu lembro bem claro deste dia. Entrei, conheci a universidade, que é uma referência para nós na norte da África, conhecida como um seminário teológico liberal, que prega o islamismo liberal. Muitas pessoas vêm de vários lados do mundo para fazer intercâmbios. E eu gostava muito do clima da universidade, teologia. Há muitos debates, há muitas conversas, há muitos assuntos sobre o islamismo. Mas no final deste seminário, dentro do seminário teológico do islamismo, veio até mim meu professor de teologia islâmica para me dar uma tema do TCC, trabalho concluso do curso do meu seminário, dentro da universidade. Esse líder chega até mim, ele diz para mim, Mehdi, eu tenho uma tema curiosa por seu TCC. E entregou para mim o Evangelho do Lucas. Ele disse para mim, você vai fazer a comparação sobre a Bíblia e o Corão. Simplesmente, Senhor Jesus, tão soberano, Ele usa um líder religioso muçulmano, que não tem Espírito Santo de Deus, dentro de um país onde se você fala sobre o Evangelho, seu lugar é cadeia. Ele chama filho de maior autoridade religiosa, aquela autoridade religiosa que ela mesma criou uma lei proibindo o Evangelho e proibindo a Bíblia. Ele chama esse menino dentro de uma universidade de teologia, do islamismo, num país onde você menos se imagina o Evangelho chegar. Ele diz, filho, você me pertence. Ele escolhe um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus, para me entregar uma Bíblia, para que o nome dele seja glorificado na minha vida, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, para vergonhar sábias. Ele escolhe as coisas fracas, diz o texto que ele escolhe as coisas desprezadas, que nada é, para reduzir
a nada o que é, para que o nome dele somente seja glorificado. Se nós não queremos pregar evangelho, Deus está usando os incrédulos. Se nós não queremos pregar evangelho, Deus está usando as coisas insignificantes e desprezadas, e das coisas que você menos imaginar vai ser usadas. Meus irmãos, desculpa te dizer, Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá privilégio de ser chamados embaixadores do Evangelho, e levar a tua palavra. Meus irmãos, Deus mandou vários missionários. Primeira conferência missionária foi feita, não foi feita hoje, foi feita no céu. Quando um casal rebela contra Deus, Adão e Eva, eles pecam. E aí Deus faz uma conferência missionária no Jardim do Éden. Em Gênesis 3:9, Deus vai atrás de pecadores, acabaram do pecar, e dizendo para eles: filhos, aonde vocês estão? Um Deus que não é homem que vai até ele que vai até o homem, e pega ele e diz: você é meu. Um Deus soberano sobre todas as coisas. Logo depois ele enviou vários missionários. Esses missionários, todos eles foram para levar uma mensagem somente, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isaías, Ezequiel, vários. E no último tempo ele enviou seu próprio filho como missionário. E seu filho, ao subir aos céus, ele diz para nós: prega o evangelho a todas as criaturas e batizam em nome do Pai e Filho e o Espírito Santo. Talvez o único motivo porque você está vivo hoje, e Deus te deu mais um dia de vida para levar contigo pessoas perdidas para o céu. Porque no céu você não vai conseguir pregar para ninguém, todo mundo é salvo. Vai pregar para quem no céu? E Deus está dando para você mais um dia da vida para levar pessoas perdidas contigo para o céu. Quanto foi dado para mim esse trabalho e esta Bíblia, escreveram para mim uma autorização que eu estou andando como um livro não permitido por lei, porque a Bíblia é proibida no Marrocos. Então eu andava com o Evangelho de Lucas e uma autorização do governo. É a perspectiva crítica à Bíblia. Os muçulmanos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, porém foi modificada, não é mais uma Bíblia. Jesus Cristo, somente profeta, não é filho de Deus. Então eles tocam na coisa crucial do Evangelho, que é o Jesus Cristo, que é filho de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus, é a perspectiva do trabalho crítica à Bíblia. Então eu peguei o Evangelho de Lucas e primeira vez na minha vida vou ler uma Bíblia. Eu lembro bem claro desse dia, porque é um dia marcante na minha vida. Primeira vez na minha vida vou ler uma Bíblia. Eu lembro que quando comecei a ler o Evangelho de Lucas, eu leio com os seguintes pensamentos: não é a palavra de Deus. Porém, primeira coisa que me chamou a atenção, a cronologia bíblica. No islamismo não existe cronologia. Quando você começa a ler o Corão, você não entende nada, cara. Porque ele começa a falar de uma história, depois ele entra na outra história, depois ele sai, vai na outra história, e se você não conhece o contexto de cada texto, você não vai entender nada. No Evangelho de Lucas eu estava entendendo tudo o que está acontecendo, mas algo mais chamou minha atenção. Na cada leitura que eu li o Evangelho de Lucas,
eu vejo uma coisa que eu não vi na outra leitura, e eu leio de novo. E na segunda leitura, eu vejo outra coisa que não vi na outra leitura, eu leio de novo. Eu começo a dizer, esse livro aí é mágico. Mas a palavra de Deus é viva. Ela fala conosco em momentos diferentes. Depois de fazer essas leituras, eu preciso comparar a Bíblia com o Alcorão. Meus irmãos, eu tenho um livro, além da minha biografia, ainda não traduzimos em português, chamado 10 pontos porque eu deixei o islamismo. Esse livro foi baseado através deste trabalho do TCC, comparando a Bíblia e o Alcorão em 3 assuntos. Ontem para os jovens eu falei sobre o amor de Deus. O amor de Deus na Bíblia, o amor de Deus no Alcorão. Me deixa tratar outro tema. Vamos lá, mulheres na Bíblia e mulheres no Alcorão. A mulher no Alcorão. O que é uma mulher no Alcorão? Primeiro, mulher no Alcorão já acabou com nossa vida. Por quê? A história do queda, do Éden, começa já com problemas. Nós acreditamos, olha a preciosidade do Evangelho. Eu tenho uma palestra no meu site, agora vejo, chamada Islamismo e Cristianismo, as coisas que nos reúnem, as coisas que nos separam. Comparando justamente a preciosidade do Evangelho que eu estou vivendo e os problemas do islamismo que eu já vivi. Perceba, a história da mulher já começa com problemas. Nós acreditamos que a queda, Adão e Eva pecaram. Quem é responsável sobre o pecado? Os dois. Mas tem um cara mais responsável que todos, homem. Mas ele não fez nada, mas é responsável. Porque quando a mulher comeu do fruto e deu para o marido, Deus não foi procurando mulher, Ele foi procurando homem. Dizendo para ele, o Adão, vem aqui, o que você fez? Mas não fiz nada. Mas o homem é responsável sobre sua casa. Meus irmãos, homem e mulher é a mesma coisa, mas os papéis são diferentes. Os papéis são diferentes. Nós acreditamos que o homem e mulher são a mesma coisa, meus irmãos. Mas cada um tem seu papel. Quem engravida, quem carrega o bebê na barriga não sou eu, é a mulher, meus irmãos. Cada um tem um papel. Mas Deus foi procurando o homem, não cuidou de sua mulher. Ele diz para ele, porque você comeu do fruto? E o homem, tão gente boa, ele começa a fazer a primeira acusação contra Deus. Ele diz para ele, Deus, eu não fiz nada. Foi essa mulher que o Senhor me deu. Não foi eu. Foi esta mulher que o Senhor me deu. Mas nós acreditamos que os dois pecaram. Agora no islamismo, a mulher acabou com nossa vida, cara. Nós estávamos no céu e de repente Adão estava dormindo e de repente levanta uma mulher do lado dele. Cara estava tão feliz. E a mulher vai lá, pega do fruto, come do fruto e dá para ele. Então quem é responsável? Mulher. Mulher acabou com quem? Com nossa vida. Nos xingamentos culturais do dia a dia, mulher acabou com nossa vida. Os crentes árabes, eu tive contato com vários irmãos árabes crentes do berço, eles têm piadas sobre mulher. Vocês, o brasileiro, os árabes têm uma coisa em comum: perde amigo, mas não perde piada. Marroquino também. Uma árabe disse para mim um dia, o Merde, você sabe por que Pedro não negou Jesus? Eu falei, por quê? Ele falou para mim, porque ele corou sua sogra. Rapaz, porque Pedro negou Jesus, porque negou sua sogra. A mulher acabou com nossa vida. Estamos felizes, alegres. Mulher na adoração. Você sabe que o muçulmano ora 5 vezes por dia, mas mulher não pode orar quando ela está com TPM. O momento que mulher tem que mais orar, porque mulher vera perigoso nesse tempo. Ela que tem, ela não pode orar, impura. Que mais? Que isso? Meus irmãos,
mulher no islamismo é um problema. Então sai daqui agradecendo, Deus, irmãs, obrigado, porque Deus fez nas nossas vidas. Há várias comparações que não dá tempo para falar sobre elas, mas depois desse tudo trabalho, eu preciso entrevistar um líder religioso da Bíblia. Mas aonde vou achar um líder religioso da Bíblia em Marrocos? Se a Bíblia é proibida, se não tem igrejas, aonde vou achar um homem? Eu comecei a pesquisar e não achei absolutamente nada, somente uma referência em Casablanca, em Marrakech, o que o governo na época chamou de Igreja Internacional. Era uma sala de oração, com guarda na porta, policial. Se você é estrangeiro, entra para orar, sozinho. Agora, se você é marroquino, vai orar na cadeia, né? Não pode entrar. Porque no Marrocos, um marroquino nasce muçulmano. Eu estava falando com minha mãe esse dia e falei, mãe, filho do crente não nasce crente não. Ela ficou escandalizada comigo. Como? Mas como? Falei, sim. Filho do crente não nasce crente não, minha mãe. Ele precisa confessar. Ele precisa realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Ela não entendeu, mas eu tenho certeza que ela não dormiu, porque ela achou algo muito curioso. Então, muçulmano nasce muçulmano. Você não pode entrar na igreja internacional, porque você é marroquino. Logo, você é muçulmano. Logo. Então, eu não fui para lá sabendo desse contexto, não tem ninguém, somente a sala de oração. Então, fui pedindo ajuda do meu pai. E meu pai participou na minha conversão. Era um dia de sexta-feira, meu pai retornando da mesquita, ele estava como um líder religioso de uma cidade próxima. Eles estavam conversando. E aí de repente eu cheguei e falei para ele, pai, eu preciso falar com o senhor algo urgente. Não sei se o senhor sabe, mas foi dado para mim um tema de comparação sobre a Bíblia e o Corão na universidade. Eu preciso da ajuda do senhor. Aí ele olhou para mim, ele disse para mim, o filho, quem é esse jumento que te deu esse trabalho? Jumento é uma palavra carinhosa no Oriente. Na Mauritânia também. Ele chama Jahsh. Jahsh. Fala comigo. Jahsh. Se seu filho te irritar, fala para ele Jahsh. Brincadeira. Brincadeira, meus irmãos. Sabe que a Bíblia chama os árabes dos jumentos selvagens que vivem na fronteira? Gênesis 19. A Bíblia diz que os árabes são jumentos selvagens que vivem na fronteira. Os caras não têm terra. Não tem. Meus irmãos, aonde você viaja tem árabes. E eu encontrei marroquino na Amazonas. Até hoje não entendo. Falei para ele, cara, o que você está fazendo aqui? Não, eu veio porque eu gosto do mata. Falei, tem mata em Marrocos. Não, eu veio aqui mesmo. Ah, é? E aí, o que você está fazendo? Tem uma lojinha e tal. Falei, rapaz, jumentos selvagens que vivem na fronteira. Tem coisas, pastor, que vamos entender só no céu. Tem jeito. Marroquino no Amazonas. E meu pai participa da minha conversão, meus irmãos. Ele olha para mim e diz, olha, eu tenho um contato de um amigo. E meu pai na época do ele sair do Marrocos, estuda fora, ele foi para Londres. Em Londres, ele encontrou um líder de uma formação presbiteriana, um libanês, chamado Abdul Qadir. O nome dele lindo, significa filho do poderoso. Ele encontrou esse rapaz lá na época do intercâmbio,
E ele começou a gostar desse homem. Um homem muito querido, respeitoso, conversava com ele. E meu pai criou um carinho especial por ele. E aí depois de 30 anos, meus irmãos, 30 anos, meu pai retorna para Londres, mas agora para fazer um doutorado na política do Oriente Médio e Norte da África. Ele encontra com quem? Com esse homem de novo, no mesmo curso. Meus irmãos, nós não acreditamos nas coincidências. Não acreditamos. Meus irmãos, isso é do mundo. Nós não acreditamos por acasos. Nós acreditamos na cristocidências. Acreditamos na Jesuscidências. Nós acreditamos num Deus que planeja cada pedaço da parte das nossas vidas. Nós acreditamos num Deus que sabe quanto fio do cabelo você tem. Nós acreditamos num Deus que Ele chama cada estrela pelo nome e nenhuma delas se recusa. Nós acreditamos num Deus que Ele mede o universo em palmas. Nós acreditamos num Deus soberano sobre todas as coisas. Nós acreditamos num Deus que Ele governa o universo de uma maneira fantástica, que nós não podemos entender porque nós somos humanos. Não acreditamos no por acasos. Meu pai, quando ele retorna a Londres, após todos esses anos, ele começa a criar mais vínculo com esse homem. Então ele tem contato dele, sabendo que ele é um líder religioso, ele é crente. Então meu pai resolve me dar o e-mail dele. Ele fala aqui, conversa com esse homem, é um homem íntegro. Olha, testemunho de um muçulmano sobre um crente. Que testemunho lindo. Então, eu escrevi primeiro e-mail na minha vida para um líder religioso muçulmano em 2009. Pastor, meu nome é Mehdi, sou filho do senhor Omar. Eu preciso que você me ajude. Eu estou fazendo um trabalho comparando a Bíblia com o Corão. Não tenho muitas perguntas, não. Eu tenho somente 35 perguntas criticando a Bíblia. Meus irmãos, parece que pastor Abdul Qadir estava me esperando há 30 anos para mandar um e-mail. Eu escrevo para ele aquele e-mail, no final da tarde, ele me responde à noite. Fiquei extremamente feliz. Trocamos vários e-mails, brigamos várias vezes. Sobre coisas que às vezes nem crente entende. Mas Deus estava me preparando para outro ministério naquele tempo. Me deixe te falar algo que Deus tem colocado no meu coração. Tudo que passou na sua vida, tudo, olha, tudo, vale a pena. Não arrepende porque você fez uma universidade e trancou. Vale a pena. Não arrepende porque você caiu feio e você se levantou de novo. Porque você se levantou mais forte. Vale a pena. Nunca se arrepende. Porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas, para nos dar um caráter semelhante a Ele. Eu aprendi algo no ministério. O ministério e o sofrimento andam juntos. A primeira promessa da Bíblia: não serão perseguidos. A tema nossa hoje é perseguição. E a primeira promessa da Bíblia: não serão perseguidos. Vê que bonito. Algumas igrejas não pregam isso. Eles falam: a primeira promessa da Bíblia: dá Fusca e ganha 4x4. Se você frequenta uma igreja desse tipo, fuge de lá. Fuge de lá. Primeira promessa, meus irmãos: não serão perseguidos. A segunda
linda. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Trocamos e-mails. Depois de tudo isso, eu falei para ele se é possível que nós gravamos uma entrevista. Ele aceitou. Logo arrumei minhas malas e viajei para Londres. Eu lembro bem claro desse dia. Eu cheguei em Londres, saí do sala do desembarque, e aí no fundo do sala do desembarque, pastor Abdul Qadir, como uma placa, escrito nessa placa em árabe clássico, irmão Mehdi. Eu olhei para a placa e falei, esse cara é doido. Maluco, esse cara é maluco. Quando cheguei perto dele, ele disse para mim assim, Mehdi, eu preciso falar algo para você que está queimando meu coração. Eu olhei para ele e falei, cara, você não é presbiteriano não, hein? Brincadeira. Eu falei que o marroquino não perde piada. Os irmãos, eu estou brincando. Ele falou para mim que, ele disse para mim, ele tem algo que tem queimado o seu coração. Ele disse para mim essas palavras, Mehdi, eu conheço sua família há muitos anos. Eu lembro do seu avô, diz ele, quando assumiu a liderança da religião islâmica em Marrocos. Eu lembro do seu pai, quando ele veio aqui com 16 anos estudar comigo. Eu lembro quando ele retornou na Marrocos. Eu lembro do cerimônia, quando ele assumiu a presidência do islamismo. Eu conheço sua família há 30 anos. Mas o que está queimando o meu coração, que eu preciso te dizer que durante esses 30 anos que eu conheço sua família, eu e minha família temos orado por sua família. Um amigo estava orando por amigo dele há 30 anos, meus irmãos, tem noção disso? Um amigo, ele tem feito um exercício da fé, orando por amigo dele. Se você tem orado pela igreja perseguida, eu quero te dizer, continua orando. Eu estou aqui hoje, prova viva, resposta das suas orações. Se você tem investido na igreja perseguida, continua. Eu estou aqui, prova viva do misericórdia e amor de Deus. Continue. Após as palavras dele, foi com ele para a casa dele. Chegamos em casa, fiquei 4 dias. Eu perguntava, ele respondia. Eu perguntava, ele respondia. Ele não falava nada mais, nada menos. Meus irmãos, confesso, no momento algum ele disse para mim que Jesus me ama. No momento algum ele deu para mim um folheto do evangelismo. No momento algum me deu uma Bíblia do presente. Eu não estou falando para você que você não faz isso. Deve fazer isso. Meus irmãos, você tem que pregar evangelho puro, limpo. Pregar o evangelho, porque o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Mas a maneira dele naqueles 4 dias chamou muito a atenção, porque ele pregou para mim através de sua vida. Como aquele homem comporta dentro da sua casa, chamou minha atenção. Como aquele homem me respeitava, chamou minha atenção. Como aquele homem ama seus filhos, chamou minha atenção. Como aquele homem conversava, chamava minha atenção. Aquele homem, ele refletia Cristo através da vida dele. E eu sentia, quando olhava ou conversava para ele, que ele é um cara diferente. Eu posso sentir Cristo nele. Meus irmãos, tem homens que marcam nossas vidas. Tem mulheres que marcam nossas vidas. Eu posso dizer isso aqui no Brasil. Eu tenho muita família em vários cantos do mundo. Não sou
pessoas que marcaram muito a minha vida. Muito a minha vida. Tem pessoas que quando eu olho para a vida deles, eu lembro de Jesus. Pessoas que quando eu olho para a vida deles, eu lembro do Cristo. A simplicidade, o amor, carinho, é algo muito precioso. Tem pessoas que você olha para eles e lembra do pecado. Tem pessoas que quando você olha para eles, você lembra de Jesus. Fiquei 4 dias, depois retornei a Marrocos. Agora talvez a grande pergunta, irmão Mehdi, mas que momento da sua vida que você entendeu que o Evangelho é a palavra de Deus? Simples. Na primeira leitura da Bíblia, do Evangelho de Lucas, na primeira comparação, que era o amor de Deus, eu escrevi uma frase em árabe dizendo: estas palavras jamais pode sair na boca de um profeta apenas como os muçulmanos acreditam. Isso são palavras de Deus perfeito. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque um dia recebemos a notícia que o Cordeiro de Deus revelado na cruz morreu por causa dos nossos pecados e porque a verdade de Deus nos libertou. E quanto nós conhecemos a verdade nos liberta. Mas eu confesso que quando fui para Londres, eu estava confuso, como qualquer pessoa pode ser confusa. Deus, mas agora toda a minha família vai para o inferno? Todos os muçulmanos vão para o inferno? São esses crentes que falam a verdade? Meu pai tem 2 doutorados, vai para o inferno? Meus irmãos, a resposta é clara. Nós não somos chamados para entender, nós somos chamados para obedecer. Quando nós conhecemos a verdade de Deus nos liberta. A verdade de Deus nos liberta. Mas aconteceu algo sobrenatural comigo. Quando eu retornei para Marrocos, eu lembro que a primeira vez na minha vida o meu passaporte diplomático funcionou, da verdade. Porque o que encarrega um passaporte diplomático é igual Paulo. Paulo era cidadão romano, muita gente tem medo dele, não porque ele é crente, é porque ele é cidadão romano. Então ninguém tentava arrumar problemas com ele, porque ele sabe quem é Roma. O passaporte diplomático, dos privilégios deles, que suas malas jamais podem ser vistas em qualquer aeroporto do mundo. Privilégios do passaporte diplomático: você entra em qualquer território internacional sem visto. Privilégio do passaporte diplomático: que você compra uma classe econômica e você vai para um business class. Esse é bom. Mas o passaporte diplomático não te leva para o céu. Não te leva. Quando eu entrei na Marrocos, eu entrei com uma Bíblia completa. Ninguém pode mexer nas minhas malas. E o passaporte funcionou essa hora. Porque Deus escolhe as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas e que nada é para glorificar o nome dEle. Cheguei na casa dos meus pais, dentro de um condomínio de segurança máxima. 9 quilômetros antes de chegar, polícia militar, polícia federal, inteligência, guarda real. E dentro do Palácio Real do Rabat tem complexos de segurança máxima. Tem um complexo que o celular não funciona, com medo de ataques via satélite. Humanamente falando, uma Bíblia não chega, um missionário não entra. Mas a palavra de Deus tão poderosa que ela ultrapassa paredes, segurança máxima, ultrapassa a grossura do paredes do palácios, porque ela entra no coração sem pedir autorização. Aquela noite eu estava na casa da maior autoridade religiosa, no prédio mais seguro daquele país. Peguei a Bíblia numa mão, peguei o Corão na outra mão, eu comecei a chorar, dizendo: Deus, será que existe um Deus? Salva minha alma, se eu tenho verdadeiramente alguma alma. Esse livro chamado Evangelho, ele aponta somente para uma história. A história de um
Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós e morreu por causa dos meus pecados. Ele é santo, perfeito. Ele me pegou do lâmina do pecado e me levou para a sua santa luz. Eu vivi com Alcorão toda a minha vida, mas nunca senti intimidade com Deus. Eu nunca senti. Eu orava 5 vezes por dia, jejuava 30 dias por ano, mas nunca senti. Deus, fala comigo. Meus irmãos, há muitos muçulmanos, história de vários ex-muçulmanos, que a história deles começou como um sonho. Sonharam com Jesus. Isso é lindo porque no Islã Deus não fala com o homem, mas a única maneira para que Deus fala com o homem não é através da sua palavra, através dos sonhos. Incrível. Então muitos estão sonhando. Eu nunca sonhei. Meu sonho é um dia sonhar, mas foi um pouco diferente, meus irmãos. Sonhar com Jesus é lindo demais, meus irmãos, mas nunca sonhei. Aquela noite, após aquela oração, eu escutei uma voz. Eu escutei uma voz na minha própria língua tribal, que é o marroquina. A voz me dizia assim: Mehdi, ana ibnullahi fatma'in. Literalmente, Mehdi, eu sou filho de Deus, fique em paz. Mehdi, eu sou filho de Deus, fique em paz. A voz foi 4 vezes mais ou menos. Meu irmão e minha irmã, imagina você no seu quarto, escuta uma voz assim, o que você faria? Fala a verdade. Corri? A irmã falou corri. Eu também corri, meus irmãos. Eu corri, cheguei nas escadas, e lembrei da minha oração e retornei para o quarto. Lembrei da minha oração. Fiquei do joelho e entreguei a minha vida para Cristo. Eu era cego e agora vejo. A minha história começa outro capítulo da minha história aqui. E prometo que já vou entregar o púlpito. Mas depois você escuta o que aconteceu comigo, talvez você não vai querer sair essa noite. Eu peguei o telefone e liguei para o pastor do Londres. Você não lembra que me disse que ele ora para minha família há 30 anos? Ele disse para mim, sim. Eu falei, pois é, eu sou a resposta das suas orações. Hoje nós somos filhos do mesmo Pai. Meus irmãos, nós choramos como nunca choramos. Ele me deu contato da primeira igreja subterrânea em Marrocos. E ele acabou com minha felicidade, porque eu pensava que eu era primeiro. Pastor Evandro, ele acabou com minha felicidade, cara. Rapaz, fiquei mal. Mas tem marroquino crente em Marrocos? Tem. Rapaz, como? Se gente fantasma, então, é mesmo. Ele me deu contato do missionário americano, Thomas. Eu viajava da minha cidade a outra cidade, que eu não farei por questão de segurança, porque é transmitido, e pode ser transmitido mesmo, não entro mais no Marrocos, morrer é lucro. Mas não queimarei o filme dos meus irmãos que estão servindo lá. Mas eu andava 7 horas mais ou menos, 7, 8 horas mais ou menos de carro, para participar num culto do 45 minutos da Bíblia. Agora quer sair, sai. 45 minutos da Bíblia, 8 horas da estrada. Eu voltava 8 horas da estrada para participar num culto do 45 minutos da Bíblia. Foi o tempo mais precioso da minha vida. Se eu não for expulso do Marrocos, farei isso todo dia para participar 45 minutos da Bíblia. Vocês não entendem o que significa ser perseguido por causa do Evangelho. Não. Sabe o que Jesus diz? Aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, família, por causa de mim, diz o Senhor, não é digno de mim. Não é digno. Jesus diz, você quer me seguir? Carrega a sua cruz. Sabe o que significa a cruz? A morte. Nós temos símbolo
mais complicado da história. Em uma boa empresa, ela coloca um símbolo bom para chamar atenção. Nosso símbolo é a cruz, morte. E isso será problema da nossa sociedade cristã. Está sendo. Sabe por quê? Porque nós não pregamos uma coisa além de Jesus. Muitas pessoas estão pregando hoje Jesus e mais uma coisinha. Jesus e Buda é a mesma coisa. Jesus e ortodoxos é a mesma coisa. Jesus e Muhammad é a mesma coisa. E o nosso problema, o que é? Nós acreditamos que só Jesus. Jesus é somente a vida. Ele é a própria vida. Ele não somente é verdade, ele é pura verdade. É só Jesus. Ninguém chega no Pai sem filho. Você quer ir para o céu, para uma pessoa que veio do céu, conhece o caminho para o céu, ou para alguém que nunca pisou no céu? Jesus é caminho, verdade, vida. Esse será nosso problema, talvez serão perseguidos por causa disso. Eu termino como foi a reação da minha família, talvez a sua pergunta. Muitos irmãos estão balançando a cabeça. Eu decidi falar isso, não é dia muito importante para os muçulmanos, era dia da festa do Cordeiro. Todo muçulmano compra um cordeiro para comemorar a história do Abraão e Isaac. Os muçulmanos acreditam que Ismael, essa é outra história que não dará tempo para falar sobre ela. Mas eles acreditam que Deus diz para Abraão, sacrifica seu filho, para quê? Porque Abraão, ele mentiu uma mentira diante de Deus. E como disciplina de Deus, Deus falou para ele, pega seu filho amado e sacrifica ele. Então eles pensam o quê? Deus deu um cordeiro pela misericórdia. Se Deus não deu um cordeiro, filho mais velho do que qualquer família muçulmana será sacrificado. Por isso, filho mais velho de todas as famílias sacrificam esse cordeiro. Eu sacrifiquei várias vezes, mas aquele ano eu estava extremamente incomodado. Meus irmãos, não dá como você viver em mentiras, não dá como você viver em coisas que você não acredita, não dá para você viver através de cortinas, escondido, e não mostrando a sua realidade, quem você é. Mas eu não sabia como começar a contar para minha família. Mas aquele dia, o Espírito Santo de Deus estava incomodando meu coração. Meu pai me convidou para sacrificar o cordeiro, e primeira vez na minha vida teve coragem de olhar bem nos olhos do meu pai. Eu nunca lembro da minha vida levantar a voz diante da tua presença. Nunca. Meus irmãos, eu colocava minhas pernas onde meu pai colocava as pernas dele. Quando eu era criança, eu vejo meu pai, ele coloca pernas aqui, eu vou atrás. Eu queria ser igual meu pai. Eu roubava um pouquinho do perfume dele, para que o pessoal que está nas salas cheira o mesmo perfume do segundo homem do país. Eu queria. Meu pai hoje, se você pergunta para ele, e aí Mehdi? Ele diz, eu não tenho mais um filho chamado Mehdi. Mehdi morreu no dia que ele diz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A minha mãe na época, ela diz, olha, eu quero que a terra se abre, quero me esconde dentro dela, eu não tenho mais orgulho de ter um filho, dizendo que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você vergonhou a nossa família, você vergonhou nosso país, você vergonhou a monarquia, você sujou nosso nome. Eu tive coragem de olhar para o meu pai, dizendo para ele, pai, eu não vou sacrificar esse cordeiro não. O Senhor não está entendendo que meu cordeiro já foi crucificado. Meu cordeiro e seu cordeiro já foi sacrificado há muitos anos. Eu não preciso mais do sangue. Eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus revelado na cruz. Glória a Deus e aleluia. Meu pai é um homem diabético. Ele cai. Ele entra em crise. Minha mãe começa a chorar desesperadamente.
Meus irmãos não entenderam nada. Foi minha primeira saída do Marrocos. Perseguido por causa do evangelho. Vai fazer 6 anos que não vejo o rosto do minha mãe, por único pecado, porque um dia eu declarei que é Jesus Cristo o Salvador da minha vida. Eu sou proibido de pesar no Marrocos, e eu perdi literalmente todos os meus bens. Eu não sou sustentado por monarquia nenhuma. Eu perdi que eu tenho, que eu tive. Eu perdi membros da minha família. Eu sou proibido de pesar no Marrocos por causa do evangelho, do graça de Deus. Eu perdi tudo, porém ganhei tudo, porque Cristo é tudo da minha vida. Meus irmãos, passaporte diplomático não te leva para o céu. Cartão do crédito ilimitado do monarquia não te dá salvação. Se você é rico, você vai morrer, e nós vamos te enterrar, e nós vamos colocar nenhum centavos contigo. Você vai morrer e nós vamos deixar você sozinho. E se você deixar uns filhos, eles vão brigar bastante para ver quem vai pegar o parte melhor. Você continua morto. Porque nós somos peregrinos, estrangeiros. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nosso tema é perseguição. A Bíblia diz que Jesus foi o homem mais perseguido, homem mais maltratado de toda a história. Quero que você feche seus olhos, baixe sua cabeça e nós vamos orar. Feche seus olhos. Quanto custa Jesus Cristo vale na sua vida? O que você pagou por causa do evangelho? O que você tem pago por causa do evangelho? Qual o preço que você tem pago por causa do Cordeiro de Deus? Às vezes, a gente pensa que é perseguição quando um pastor exorta as nossas vidas, quando alguém corrige as nossas vidas. Mas a gente esquece que há muitas pessoas em vários cantos do mundo estão morrendo, porque eles declararam que é Cristo, Salvador da vida deles.